Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre a semana de Wild Card, né? Fazendo um review do que aconteceu na semana 15 da NFL, semana 15 do Fantasy Football, que é aquela semana de que quem foi pros playoffs, né? Tá ali começando a torcer semana a semana para um resultadozinho favorável para poder passar para a próxima semana, passar por todo esse processo de novo e chegar na final. Feliz aquele que se classificou bem na sua liga, teve a semana de folga, então ficou só descansando, mas não durma no ponto, né? Não durma no ponto, que muitas vezes essa semaninha aí o cara dá uma relaxada, né? Esquece de fazer waivers e tudo mais. Essa semana volta todo mundo e quem tava de folga não tá mais. Vamos falar de alguns waivers também que podem estar disponíveis nas suas ligas e falar também da semana 16, semanas aí de semifinal do Fantasy Football. Para quem joga ligas com rebaixamento, como é a Super League, né, a semana também pode ter sido de alívio para alguns que venceram, né, e desespero para outros que perderam, já que agora apertou de vez. Ainda mais se você joga da segunda divisão para baixo, onde caem 6 times, tem que ganhar 2 partidas nessa fase final aqui. Os últimos 8 times ficam no Toilet Bowl e apenas 2 se salvam. Então, para se salvar, tem que vencer 2 das 3 partidas. É bastante difícil. Já na League One, que é a liga onde eu estou, infelizmente minha campanha não foi muito boa. Fui para o Toilet Bowl, né? Fui para essa parte de rebaixamentos. Só que como caem apenas 3 times da primeira para a segunda divisão, apenas uma vitória basta. Né, pelo menos se vencer o primeiro jogo, né, essas quartas, entre aspas, de final, já escapa. Então, felizmente consegui vencer minha partida, fiz inclusive uma das melhores pontuações do ano. Eu, assim, até fiz um post no Twitter hoje. Cara, eu venci em todas as minhas ligas nessa semana, é a primeira vez que isso acontece no ano inteiro. Todas eu venci. Ah, mas é que tu tá jogando, né? Esse ano eu tô jogando 9 ligas, né? 3 ligas e eu tô nos playoffs. Uma delas é o Scott Fishbowl, então independe do adversário. Eu digo que venci porque eu me classifiquei para a próxima fase. Então, para mim, isso é uma vitória nesse caso. Mas estou em outros 2 playoffs, no caso. Joguei o Wild Card, nenhum consegui folga. E as outras ligas eu tô jogando Toilet Bowl. Aí até pensei, mas tu tá jogando Toilet Bowl por isso que venceu. Cara, eu fui olhar os jogos, eu fiz pontuações que se eu tivesse classificado, tinha liga que eu tinha passado pra semifinal. Então eu tô tranquilo com o meu ano, sabe? Meu ano não foi o pior, de longe não foi o pior ano de fantasy pra mim. Não foi o melhor, mas eu tô muito contente com o desempenho até aqui e que mesmo essas ligas que eu não fui bem, não foi de todo ruim. Eu tenho, por exemplo, a liga eu acho que é a Liga Quintal, que eu até já comentei com vocês, que eu fui um dos melhores pontuadores e não consegui, fiquei em 11º, uma coisa assim. É uma coisa nada a ver, nada a ver. Então eu fico tranquilo que não foi de todo ruim. Tive altos e baixos, tinha semana que o jogador ia mal, o jogador ia bem, mas esse é o fantasy, né? Essa é a graça de toda a brincadeira. Mas me chamou a atenção vencer todos os jogos nessa rodada. Então sigo vivo aonde estou nos playoffs e aonde que estaria também, né, nessa briga para não cair, que era a League One, consegui a vitória, então tô mais tranquilo. Já pensou subir para a primeira divisão ano passado, no tapetão ainda, né, porque o Timbó, que foi campeão, acabou, né, nos deixando nessa temporada, né, ele comentou que tava com muitas ligas e saiu por cima, né, esse sim saiu por cima, venceu a primeira divisão e ó, picou a mula. Mas esperamos que no futuro ele volte aí, porque é um cara muito bacana, um gênio aí do nosso fantasy futebol brasileiro também. E eu acabei subindo por conta disso, porque eu fiquei em 4º lugar, não fiquei nem em terceiro, perdi a disputa por 3º lugar. E aí acabei subindo no tapetão e pensei, já vou cair na primeira, cara. Não caí. Não caí, vou estar na primeira divisão ano que vem. Espero fazer uma temporada melhor. E eu diria que assim, das ligas, é a que eu mais fico sentido foi essa aí. Porque eu mudei um pouquinho os jogadores que eu vinha pegando e tal, e cara, a coisa não funcionou, não deu certo. E claro, uma liga de 16 times também é um pouco mais complicado de tu fazer um time dos sonhos, mas podia ter feito um draft um pouco melhor. Achei que tinha saído bem, mas fiquei devendo aqui em algumas situações. Principalmente eu acho que pensando, né, botando a mão na consciência, o maior erro para mim no ano em fantasy football, já que a gente tá falando disso, foi o Travis Etienne.
Esse cara me quebrou em algumas ligas, né? É um dos culpados por meu desempenho ruim em algumas delas. Né? Agora eu fico muito feliz que eu pude acertar em outros caras, por exemplo, principalmente Mike Evans. Partindo do Mike Evans, eu acabei aonde eu conseguia pegar Baker Mayfield, então fiz essa dupla muito bem. Isso é um mérito que eu gosto de trazer para mim, que eu acho que foi muito bacana. Errei no Braylon Allen, por exemplo, né, que eu fui muito atrás dele, no fim não conseguiu, até teve um jogo ou outro. Mas acertei no Rico Doro, que muita gente estava com medo e tal. É assim, o Fantasy é assim, né? Tu vai ter jogadores que tu vai achar muito, que vai dar muito bom, chega na temporada, não é aquilo que a gente espera, né? E acredito que qualquer pessoa que traga conteúdo, que faça conteúdo, que dê seus pitacos em algum lugar, vai ter o dia que vai se dar bem e vai ter o dia que vai ser o falador que passa mal, né? Isso não tem saída. Mas vamos falar do que aconteceu nessa semana 15, né? Já me alonguei bastante. Antes de mais nada, só deixar aqui que estamos em 4 brasileiros nas semifinais do Scott Fish Bowl. Então, de praticamente 4 mil times, né? Foram 3.996 times no total. De onde, desses 3.996, hoje estamos em 250 apenas. E desses 250, temos 4 brasileiros ainda na disputa. Né? Eu sou um deles, o Márcio, do área 51, também ainda está na disputa, é quem está melhor colocado. O Luiz Almeida também está participando. Tá atualmente, né, essa acho que, se não me engano, foi a pontuação da última rodada que o pessoal trouxe no grupo aqui que a gente tem do Scott Fish Bowl, que o Márcio ficou em 37º, o Luiz em 54º, eu fiquei em 98º, então 98, e o João, nosso coach João Maurício, 211, passou também. Estamos apenas dos live drafts, estamos apenas eu e João Maurício. E ironicamente, sentamos lado a lado na hora de fazer o draft, hein? Se, né, pudermos mais uma vez estarmos participando numa situação dessas, João, já aviso, vou sentar do teu lado, vamos mais ou menos posicionar na mesmo lugar, assim, pra ver se dá certo. Vamos apelar pra tudo que dá. Mas foi muito bacana toda essa função e ainda tá participando e ter chance. Assim, eu não lembro. Pelo que o pessoal falou, parece que um brasileiro chegou na semifinal. Ou 2 brasileiros chegaram na semifinal. Eu nunca tinha chegado na semifinal, né? Primeira vez. E, cara, o céu é o limite, cara. Desses 4, cara, eu acho que um ainda consegue chegar, né? E se um chegar, a gente vai estar na final entre os 50 melhores do mundo. Isso, cara, pra Fantasy é uma. Vou ter que trabalhar com o meu time se eu quiser estar entre esses caras aí. Vou ter que superar minha pontuação no ano inteiro pra conseguir. Mas, acredito em algumas das minhas pecinhas aqui. Quem sabe a gente consiga chegar lá. Mas muito legal, muito bacana. Ainda tá nessa disputa aí que, né, a gente foi mantendo brasileiros. Isso que é legal, né? Então, grande chance de a gente ter um brasileiro na final. E é isso que a gente tá torcendo. E mandem energias positivas pra todos nós. Mas vamos falar da semana 15, né? Como que a gente chegou nessa situação atual. Começando pelos quarterbacks. Não tivemos, assim, nessa semana aquele quarterback que estourou. Mas o Josh Allen segue sendo o grande destaque da posição, né? E pra mim é o MVP da NFL. E tem sido o grande diferencial aqui do Fantasy, né? Ele é o segundo melhor overall, ele ainda não é o primeiro overall, mas ele vem de uma semana passada que ele fez 51.88, nessa semana fez 41.28. E por que eu tô com... eu tô na projeção. Eu falei que ninguém fez muito porque eu tava na projeção, esquece. Josh Allen, ainda bem que eu entrei no Josh Allen pra ler. Josh Allen fez 41.88 pontos, né? O melhor é o Lamar? O melhor é o Lamar. O Lamar é automático. Ele teve 2 semanas abaixo de 20 pontos, cara. E 3 semanas acima de 30. Que absurdo, cara. Que absurdo. Mas enfim, Josh Allen, 41. Lamar Jackson, 35. E fechando o top 3, o Jalen Hurts. Depois, na sequência, a gente... puta que pariu. Desculpa o palavrão. Eu ajustei para stats e não filtrei. Josh Allen foi o melhor. Na sequência, Jared Goff, né, com quase 500 jardas passadas, 5 touchdowns, né, os dois que fizeram esse 48-42, vitória dos Bills sobre os Lions.
foi o grande jogo aí em pontuação da semana. Lamar Jackson, top 3. Na sequência, Aaron Rodgers e Baker Mayfield fechando aí o top 5. Depois tivemos ainda Jalen Hurts, Jaden Daniels, Mac Jones, olha aí, ó, quem sabe a gente fala dele depois. Cooper Rush, Joe Burrow, Jordan Love e fechando com Drake May, o top 12. É isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exatamente. Esses foram os destaques da posição de quarterback, os destaques positivos. Agora os destaques negativos da semana, que a gente pode destacar negativamente, que não foram bem. A gente teve um Jameis Winston, né, que sucumbiu diante da boa defesa dos Chiefs. Tivemos aí Brock Purdy também na derrota por 12-6 para os Rams, fazendo 5 pontinhos. Dino Smith machucou, mas também não vinha fazendo um bom jogo. Tua Tagovailoa, apesar de quase 200 jardas, touchdown, ficou por isso. Né, não fez uma boa pontuação. Kirk Cousins foi mal nessa segunda-feira à noite. Inclusive, uma reclamação à NFL. Se o Roger Goodell ou quem é que cuida disso está ouvindo esse podcast, fica aqui minha reclamação. Pois que a gente tinha jogaços na segunda janela do domingo. E aí a gente tem um doubleheader na segunda-feira com 2 jogos bosta. Foi isso ontem, né? Que ontem foi o quê? Foi nem lembro, cara. Foi Falcons e Raiders. E teve o outro jogo, foi... Caramba. Eu tava assistindo Vikings e Bears. E o Sunday Night também foi bem mais ou menos, tá? Esperava muito mais o Sunday Night. Né, pra mim a rodada terminou aí na segunda janela do domingo. Tinha vários jogos. Queria ter assistido, né, tava tendo Eagles no momento. Foi a minha tela principal nos Eagles. Queria ter assistido Tampa Bay, por exemplo, numa outra tela. Queria ter assistido Bills e Lions numa outra tela. Não deu, né? Podia ser Bills e Lions no Sunday Night. Já pensou esse Bills e Lions no Sunday Night, cara? Né? Mas tudo bem, né? Quem perdeu foi a NFL. Eu digo isso. Esses foram os destaques, né, principais destaques negativos na semana. Vamos falar dos running backs. Os grandes destaques da semana foram o principal, James Conner, seguido de Jahmyr Gibbs e James Cook, fechando o top 3. Fechando o top 5, a gente ainda teve Chase Brown e Tyjae Spears, do Tennessee Titans, hein? Olho nele, né, que apesar de estar aqui em quinto na posição de running back, o destaque dele foi no jogo aéreo, 6 de 7 recepções, 87 jardas, um touchdown aéreo, teve um touchdown terrestre também em apenas 4 carregadas para 5 jardas. Então foi aí, a gente pode dizer que também que o Jahmyr Gibbs teve essa pontuação alta de top 2 com a ajuda do jogo aéreo, com touchdown aéreo, mas ele que também correu um pouquinho mais, que colocou ele um pouquinho mais acima do Spears, pouca coisa, mas colocou acima. Fechando os running backs 1 da semana, tivemos ainda Josh Jacobs, Aaron Jones, Jerome Ford, do Cleveland Browns, né, na saída do Nick Chubb, Amir Abdullah, Justice Hill, Alvin Kamara e Rico Dowdle, que não precisou de touchdown para fazer essa pontuação de 15 pontos, fechando os running backs número 1, porque ele teve quase 150 jardas nessa semana 15. Entre os destaques negativos, a gente pode dizer que o retorno do Alexander Mattison não foi muito bacana. A gente tinha uma situação com o Breece Hall, Braylon Allen, Isaiah Davis. No fim, o Breece Hall foi para jogo, Braylon Allen e Isaiah Davis ficaram para trás. Então, o próprio Patrick Taylor, para quem foi atrás, que era minha... ainda que eu não coloquei ele no Scott Fishbowl, senão eu não estava classificado. Mas eu peguei ele no Scott Fishbowl achando que poderia. Aí quando o Guerendo ficou titular, ficou disponível, ativo, eu disse, não. Esquece, não vai dar. Tivemos, infelizmente, a lesão do Nick Chubb. Ele deve não é esperado fazer cirurgia, mas foi... Ele quebrou o pé, né? Quebrou ele quebrou o pé esquerdo, cara. Ele vai perder todo o resto da temporada. Então depois a gente vai falar também aí de opções para essa situação. Quem mais foram destaques negativos aqui entre os running backs? Najee Harris não conseguiu mais uma vez jogar contra a boa defesa dos Eagles. Tank Bigsby mal, né? Não sei se alguém ainda está tentando. Javonte Williams teve uma semana bem ruim também, mesmo depois de folga, apenas 15 jardinhas no jogo terrestre. O McCormick, que foi um cara que muita gente pegou, se machucou, saiu do jogo também. Kareem Hunt segue, né, depois da volta do Isaiah Pacheco, vai ser isso aí. Derrick Henry, eu vi gente comentando que, pô, que merda, né? Numa situação onde tu precisa, é o segundo melhor running back da temporada, 11º maior pontuador do Fantasy no ano, e ele correu 14 vezes para apenas 67 jardas, parou nos 6.7 pontinhos. Tony Pollard também não chegou nos 10, Joe Mixon também não, Saquon Barkley também fez o pior jogo dele, né? Ele que é o melhor running back, o 6º melhor em Fantasy no ano.
mas isso em half PPR, tá? Ele teve o seu segundo pior jogo na temporada, né? Terceiro pior, que ele teve um ali no meio também contra os Cowboys, que não foi muito bom, e o outro tinha sido contra Cleveland. Né? Semana que vem vamos ver como é que vai o Washington. Contra o Washington, na última vez, ele fez 32 pontos. Tomara que ele repita, que meu Scott Fishbowl tá precisando dele. Jonathan Taylor fez 9 pontos, 107 jardas, 22 carregadas, e ele dropou o touchdown na linha, cara. Não, olha, Jonathan Taylor, meu filho, se ajuda, Jonathan Taylor. Entre os wide receivers agora, grande destaque na semana para Davante Adams, 9 de 12, 198 jardas, 2 touchdowns pro wide receiver dos Jets, né? Isso ajudou também o Aaron Rodgers a ter uma boa pontuação nessa semana. Na sequência, o My Guy, Mike Evans, mais uma semana entre os tops da posição. A gente já tá falando aí, ele é o 14º melhor wide receiver da temporada, porém ele não jogou 3 jogos e teve um que ele saiu aí machucado, outro que ele jogou metade só, então cara, Mike Evans é outro cara que eu espero que na próxima semana me ajude, porque eu tenho ele no Scott Fishbowl, tenho ele em outras ligas. Amon-Ra St. Brown, quase 200 jardas, também pro Amon-Ra, é outro cara automático, né, não tem erro, quem apostou nele alto na primeira rodada nas ligas se deu muito bem. Em que posição que ele tá de wide receiver? Segundo melhor wide receiver, deve estar perdendo apenas por Ja'Marr Chase, se eu não estou enganado. Na sequência tivemos Brian Thomas Jr., acho que, né, sem dúvidas é o grande destaque entre os calouros nessa temporada. Não fiz esse comparativo assim da temporada. Vamos fazer aqui rapidão. Temporada, os maiores pontuadores entre os calouros dessa temporada. Wide receivers, temos Brian Thomas Jr. com 64 recepções de 99 targets, 956 jardas, 8 touchdowns para ele. Na sequência, Malik Neighbors com 90 recepções e 140 targets. Ele foi o calouro wide receiver mais acionado, parou nas 901 jardas e 4 touchdowns. Seguido, Led McConkey, né, ficou na terceira posição, à frente do Marvin Harrison. Depois a gente teve ainda o Worthy, Odunze, Leggett, que um Coleman, Macmillan, que é um outro cara que vem aparecendo nas últimas semanas. Macmillan, olho nele. O Velay também apareceu por aqui. O Coker do Carolina Panthers é um cara aí que ninguém dava muita bola e tá aí pontuando também nessa reta final. E o Troy Franklin fechando os 12 melhores. Mas vamos voltar aqui para a semana 15 para a gente seguir da onde a gente parou. Davante Adams, tá, Brian Thomas, Terry McLaurin fechou o top 5. Na sequência, fechando os 12 melhores wide receivers da semana, tivemos Devonta Smith, né? Pra quem queria A.J. Brown, ele tá aqui também, mas mais abaixo. O melhor da semana entre os wide receivers do Philadelphia foi o Devonta Smith. Inclusive, né, depois do chilique do A.J. Brown, simplesmente o jogo aéreo foi dominante, principalmente no início da partida contra os Steelers, o que ajudou a encaminhar a vitória. CeeDee Lamb no top 7. Rashad Bateman mais uma vez aparecendo por aqui, né? Mas tem uma situação com o Bateman que, olha, é difícil tu escalar esse cara. A.J. Brown, Malik Neighbors, Jalen Coker e Romeo Doubs fechando aí os 12 melhores. Entre os destaques negativos da semana na posição de wide receiver, a gente sempre tem aquele cara que zera, que não sei o que, mas se eu esquecer de alguém, me perdoem, tá? Porque eu olho aqui pelo Sleeper e muitas vezes ele mesmo cara zerado, ele não aparece aqui no final da lista. É um pouquinho complicado. Entre os jogadores aí que foram mal, a gente pode destacar aqui destaques negativos. O Ikini mais uma vez não fez uma boa semana, infelizmente, né? Falei do Leggett há pouco. É um calouro também que acredito eu que ele tenha perdido um tempo por lesão, é isso? Jogou apenas 42% dos snaps. O Ricky Pearsall me deu uma boa expectativa, principalmente depois da semana de bye, né? Funcionou na primeira semana depois da bye e depois não funcionou mais. E o próprio time dos 49ers deu uma decaída. Quem são outros jogadores que a gente pode destacar negativamente? Entre os piores, assim, não teve nenhum grande destaque. Deebo Samuel apenas 3 pontos, né? Tyreek Hill no 5, parou no 5 também. DK Metcalf 4 pontinhos em half PPR, isso, né, números inteiros, tá? O Sleeper não mostra o vírgula aqui, eu tenho uma raiva disso, mas eu não tenho o que fazer. Tank Dell, mais uma semana apagado. Michael Pittman, não sei se alguém ainda está acreditando nele. Eu tenho algumas ligas, porque era um dos nomes que me chamava a atenção para fazer a duplinha com Anthony Richardson no início da temporada.
Ele é outro jogador que, cara, pra mim uma das maiores decepções da temporada. Keon Coleman não foi muito bem nessa semana, voltando de lesão. Eu quase escalei ele numa liga que ele tava voltando. Esse cara podia tentar, né? Vai que... Né? Não. Mas acho que grandes destaques negativos. O Adam Thielen parou nos 8 pontos. Ele que fez uma boa pontuação nas últimas 2 semanas. É isso? Depois que ele voltou da... Sim, tinha feito 2 boas semanas. Na semana um pouco mais apagado. Quem mais que a gente pode destacar negativamente? Tem DJ Moore com 11 pontinhos, que se espera mais dele. Cortland Sutton também por ali. Jordan Edson, mas aí a gente não pode também falar em destaque negativo com essa pontuação maior. Acho que não tiveram grandes nomes, né? Mais do mesmo, né? Tank Dell, Tyreek Hill. K. Metcalf tá em que posição, cara? Marvin Harrison também não consegue. 35º do K. Metcalf. Ainda bem que eu nunca fui um cara que gostei muito. Entre os tight ends, o melhor tight end da semana, mais uma vez, né? Ele já tinha sido alguma outra vez, se eu não estou enganado. Foi o Jonnu Smith do Miami Dolphins, virou o alvo preferido do Tua, no retorno do Tua. Seguido por Sam Laporta e fechando o top 3, Trey McBride. O top 5 ficou com Brenton Strange, né? Eu falei aqui no podcast, eu falei aonde, cara, do Brenton Strange. Eu já tinha mencionado ele algumas vezes, em algumas situações. Eu acho que eu comentei... o que eu fiz com o Brenton Strange? Nos meus rankings... Foi até o próprio Timbó que viu meu post dos rankings, que eu descobri que o Fantasy Pros ele faz uma arte bem legal. Acho que eu falei sobre isso semana passada. E eu comecei a postar o top 12 no sábado, tanto no Instagram como no Twitter. No Twitter, eu acho que foi até o Timbó que veio falar comigo: ué, o Evan Ingram não tá na IR? Eu disse, cara, pode até tá, porque eu peguei as imagens na quinta-feira e ele foi na sexta, né? Ou foi no domingo que ele comentou isso? Não, foi no sábado de tarde. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá no domingo, que é o dia que eu organizo, né, os rankings. Peguei o Brenton Strange e joguei lá em cima, cara. Eu espero que ele seja um cara que me ajude a dar uma pontuação boa aí entre os outros experts do Fantasy Pros. Vamos inclusive ver se já saiu aqui ao vivaço, né? Com certeza tu não tá ouvindo ao vivo, né? Mas eu vou fazer essa pesquisa aqui agora. Entrar aqui no Fantasy Pros. Fantasy Futebolista. Entrar no Fantasy Pros aqui e ver se já saiu o accuracy da semana, para ver em que posição que eu fiquei. Se eu for mal, eu não vou falar nada. Se eu fui bem, dificilmente eu fui bem. Vamos ver se já saiu. Na terça de tarde é difícil já ter saído, tá? Agora é 1h da tarde, uma e pouquinho. O site é um pouco lento, do Fantasy Pros aqui para os Expert Rankers. Semana 14, que eu fui no número 97 overall. A semana 15 ainda não saiu, né? 97 de quantos? 200? Não me engano, fiquei no meio do caminho aqui. O average foi 817 de gap e eu fiz 820 de gap. É uma metodologia que eles fazem, né? Em função do quão distante teus jogadores no ranking ficou de tu acertar a posição. Por exemplo, eu coloquei que o melhor quarterback da semana vai ser o Lamar Jackson. Se ele ficar em primeiro, teu gap foi 0. Né? Se ele ficar em segundo, teu gap foi 1. E aí tem toda uma questão envolvendo isso. No total, são 163, 4, 5, 6, 7, 8. 168 que estão aqui. São mais, tá? Mas é que nem todo mundo provavelmente tá fazendo os rankings ou se perdeu em alguma semana e aí tu cai fora, tu não aparece mais na leaderboard. O ano passado eu fiz a cagada de esquecer a primeira semana, cara, de fazer o ranking da primeira semana e eu fiquei fora. Literalmente fiquei fora. E é engraçado porque assim, por exemplo, na semana 14, o primeiro overall ele foi o melhor entre os wide receivers. Foi quem mais chegou perto em wide receivers. Teve o menor gap. Só que ele foi o número 130 em tight ends, pra ter uma ideia. É uma coisa assim, espetacular. Espetacular. Ele foi 11º em running backs, o 46º em quarterbacks. E aí, claro, depende o accuracy gap, esse negócio que fala. Tu tem que tentar chegar o mais baixo possível, né? Ele fez quanto? 700, pra ter uma ideia. Eu fiz 800, quanto que eu falei? 820 de gap? 819. Ele fez 760 e foi o melhor.
A gente tá falando aí de uma diferença muito pequena mesmo. É muito apertado, muito apertado. Claro, o cara que ficou lá em número 163, porque tem uns outros caras mais para trás, ele fez 1000 de gap. Eu, pelo menos, normalmente estou bem. Apesar dos pesares, eu sempre estou um pouquinho perto ali do gap, do average. Mas é uma brincadeira à parte, na verdade, para dar um pouco mais de graça na questão dos rankings lá do Fantasy Pros, para manter também os experts continuando fazendo os rankings lá. Eu tô curioso, porque eu botei o Brandon Strange numa posição bem interessante, e não lembro qual. Não era a posição que estava o Evan Ingram, mas se tivesse colocado ia ter dado muito bom, porque ele terminou aí no top 4. Então eu teria um range bem pequeno pro top 4. Na sequência a gente teve o Weil. Quem é Josh Weil? Ele fez 12.2 pontos em half PPR e foi o quinto melhor tight end na semana. Tight end é uma coisa linda, faz touchdown, ele aparece. Na sequência, fechando os tight ends 1, a gente ainda teve Foster Moreau, o Okonkwo mais uma vez aparecendo aqui, Mark Andrews na sequência, Noah Gray, de novo ele, Noah Gray, Adam Troutman, Pat Freiermuth e fechando tight end 1, o George Kittle. Não tivemos nessa semana Brock Bowers por aqui, ele que ainda segue sendo o número 1, ele passou o George Kittle. O George Kittle não conseguiu uma pontuação muito diferente, muito distante, 3 pontos a mais apenas. Brock Bowers segue sendo o melhor tight end, apesar de 2 semanas um pouco abaixo aí do que a gente estava vendo dele. Entre os destaques negativos da posição de tight ends, para a gente destacar aqui neste momento e fechar a conclusão da Wild Card Week, Cole Kmet, para mim era minha grande opção de tight ends na temporada. No ano passado ele foi, nos últimos 2 anos na verdade, ele foi o 7º melhor tight end. Nesse ano ele praticamente fez um pouco mais do que a metade da pontuação que ele fez ano passado. Não está sendo tão envolvido no ataque do Caleb Williams. Esperava que fosse mais. Claro, chegou mais alvos para ele também, isso acabou dificultando um pouco. Mas nem sempre o tight end é o grande impactado nessas situações, até porque ele vinha sendo bem utilizado. Mas esse ano foi bem abaixo, Um dos destaques negativos, pelo menos no meu fantasy. Outro destaque de algumas pessoas que não era meu, ainda bem, o Dalton Schultz, tá pior que o Cole Kmet. Vamos ver, o Calcaterra não teve uma boa semana nessa semana aqui, Apenas uma recepção para 22 jardinhas, nosso glorioso Calcaterra. Zach Ertz entrou no protocolo de concussão, apesar de... jogou 23% dos snaps só. Jogou pouco, 2 recepções, provavelmente ia ter uma semana tranquila. Tucker Kraft teve uma semana abaixo. Cade Otton também. Eu lembro que alguém me perguntou do Otton e do Ertz, se eu não me engano. E eu tinha indicado o Otton, e ele foi pior que o Ertz, que jogou um quarto do jogo só. Quem mais? Hunter Henry 5 pontos, Travis Kelce 5 pontos. Kyle Pitts foi melhor do que o Travis Kelce, mas 5 pontos também. Não, nada demais. Tem uma turma nessa meiuca ali, mas a gente não... É aquela coisa, tight end, principalmente half PPR acima de 8 pontos, excelente. Agora vamos falar de waivers, que nesse momento, cara... Waivers é uma coisa perigosa, Perigosa porque a gente precisa encontrar jogadores que vão dar um retorno. Não adianta tu gastar teus últimos FAB em jogadores que não fazem nada. Mas eu vou tentar dar algumas dicas de jogadores que eu entendo que possam ser importantes, que tu possa utilizar nos teus times, porque senão de nada adianta. Um deles é o Aaron Rodgers, apesar dos pesares, apesar de não estar fazendo uma boa temporada, na última semana foi bem, conexão boa com o Adams, o Wilson também, se não me engano, fez touchdown. Então, mas principalmente essa conexão Adams e Aaron Rodgers parecia a conexão dos velhos tempos, quem sabe ele possa ser utilizado, eu não sei quem são tuas opções. A gente teve aí quarterbacks saindo lesionado na temporada, outros quarterbacks que possam ser do teu time que não vem bem, que não valem a pena. Por exemplo, eu poderia estar aqui falando do Anthony Richardson, mas eu não tenho certeza de que ele... Teve um cara que eu falei que ia zicar semana passada, quem que foi, cara? Se alguém lembrar, me manda. Quem que foi o cara que eu disse que podiam me cobrar essa semana? Que eu tinha falado alguma coisa e disse, quer ver que eu ziquei esse cara? Eu não anotei, eu não lembro quem foi.
Mas enfim, né? O Kirk Cousins também tá disponível, mas não tem como. O James Winston também não. Cooper Rush também não. Russell Wilson, acho difícil, apesar do confronto ser favorável. Na última vez que enfrentou Baltimore foi mal, foi bem mal, né? Mas é um cara que poderia estar disponível. Sabe quem eu acho interessante e que tá um pouco fora do radar? Mac Jones, do Jacksonville Jaguars. Vai jogar contra um Raiders na próxima semana. O Raiders, né, foi bem contra o Kirk Cousins nessa segunda-feira à noite, né? Um jogo ruim do Cousins, né? Um Raiders que soube pressionar em alguns momentos, né? Teve aquela falta no final do jogo de roughing the passer que foi um absurdo ser marcado, né? O jogo podia ter sido mais interessante. O Desmond Ridder me parece um quarterback do college e daqueles quarterbacks bem meia boca. Tu olha o movimento dele, cara, olha um quarterback no college que passa mais a bola, é exatamente a mesma coisa. Ele pega, dá uns mexidas na perna estranha assim e faz um lançamento fraco pra um lado. É muito ruim, cara. Nossa, o Desmond Ridder é horroroso, horroroso, horroroso. Mas enfim, eu acho que o Mac Jones ele fez uma boa partida na semana passada, ele tá chamando a responsabilidade, ele quer ter um contrato com algum time na NFL, ele quer ser o próximo Sam Darnold da vida, quem duvida disso, né? E olha, eu não acho o Mac Jones um cara tão ruim, né, como muita gente coloca aí. Né? Eu ia falar um negócio meio complicado agora aqui, mas eu vou deixar passar, né? Eu ia dizer, olha, eu acho que eu prefiro o Mac Jones do que o Brock Purdy. Mas fica pro futuro a gente fazer essa discussão aí do Mac Jones e do Brock Purdy. Mac Jones é muito melhor que Cooper Rush, por exemplo, que está sendo o quarterback titular dos Cowboys. Né? Sem dúvida. Na minha opinião, sem dúvida. Mas enfim, eu diria que esses dois são os principais nomes para a próxima semana, se você está precisando e está precisando escalar. Eu tentei pensar um pouco nisso nessa semana também. Consegui dar uma olhada nos nomes antes, dei uma pesquisada um pouco maior do que nas últimas 2 semanas que eu estava sem tempo, na terça-feira. E eu acredito que seriam esses dois, tá? Vamos para os running backs aqui. Quem são os running backs que, na minha opinião, podem chegar e podem ajudar o seu time? Um deles, o Jerome Ford. Esse é onde tu vai gastar todo o teu FAB. Sem Nick Chubb, ele vai ser utilizado. Então, é um cara que tu pode botar no teu time direto. Um jogo contra o Cincinnati na semana que vem. Não cheguei a ver como é que é o confronto, mas enfim, ele vai ser o mais utilizado desse elenco no jogo corrido, na saída do Nick Chubb. O Kendre Miller é uma outra opção, que a gente teve um Alvin Kamara tendo problemas nesse último jogo. Se o Alvin Kamara não for a jogo, melhor ainda, né? O confronto contra os Packers também, eu não lembro exatamente de cabeça como é que estão esses confrontos, mas enfim. Né? A gente está buscando aqui jogadores que possam entrar e possam participar do jogo. Não outros caras que podem entrar e daqui a pouco nem ser relacionados, como um Patrick Taylor na semana passada. E também o Tyjae Spears do Tennessee Titans, por mais que ele não tenha atuado tanto no jogo terrestre, ele foi um bom alvo no jogo aéreo dos Titans. Porque o número 1 é o Pollard, né? É o Pollard que vai correr com a bola. Mas talvez tenha uma possibilidade. É um tiro no escuro, é dos três, é o que eu deixaria na minha terceira opção, né, de FAB. Mas, dados os nomes, né, a gente ainda teria aqui Ty Johnson, Justice Hill, Tank Bigsby, Tyler Algier, Alexander Madison, Amir Abdullah. Cara, Kenneth Gainwell, se um Saquon Barkley não jogasse, sim. Né, até porque eu até comentei isso durante o jogo, que o Kenneth Gainwell desse ano é um Kenneth Gainwell bem melhor. Eu acho que a parceria com o Saquon Barkley tá fazendo bem. O Saquon Barkley parece ser um cara muito bom de grupo, um cara muito parceiro. Né, um exemplo entre os jogadores, e ele deve estar ajudando bastante nessa evolução do Gainwell, que não é um running back ruim. Eu acho que o Gainwell teria a possibilidade de ser um running back 1, não um carregador de piano, mas um running back 1 de alguma equipe. Eu acho que ele teria essa capacidade, né? Pelo menos um cara de 2 descidas, né? Não de 3, mas de 2. Mas não vejo, né, K-Makers também, não vejo nenhuma necessidade. Claro, pode mudar se algum jogador não treina na semana, alguma coisa nesse sentido. Mas o próprio Craig Reynolds do Detroit Lions, a galera, eu vi alguns comentários, né, porque como vai perder o David Montgomery, mas acho que isso aqui vai ser assim, e eu estou contando com isso também, um Jahmyr Gibbs Futebol Clube, né, a partir nas últimas 2 semanas de Fantasy. E isso pro meu Scott Fishbowl faria toda a diferença, bastante diferença. Eu tenho o Saquon Barkley, eu tenho o Jahmyr Gibbs no elenco, eu tenho uma Rico Doro, tenho uma turma boa, Mike Evans, Baker Mayfield, eu tenho uma turma legal.
Eu tô ansioso pra esse final de semana, velho. Eu realmente estou ansioso. Entre os wide receivers, eu já tinha comentado na semana passada da possibilidade do Jalen McMillan. Fez mais uma semana boa, mas ele ainda está disponível em muitos waivers. Tá precisando de wide receiver pro elenco, que seja pro elenco, vai atrás dele. Romeo Doubs é outra possibilidade, né? Prefiro o McMillan do que o Doubs, mas o Doubs vem, né, aparecendo mais, por exemplo. Jaden Reed morreu na temporada, o que aconteceu? Eu lembro que eu ouvi umas semanas atrás o Mafra falar no Sideline Talks que o Jaden Reed não era nem o segundo wide receiver do elenco. E realmente, estava certo. Ele não é nem o segundo wide receiver do elenco e ele se tornou um gadget player que mal é utilizado. Cara, um absurdo. Teríamos Rashad Bateman como opção, mas eu prefiro um outro cara, o calouro Jalen Coker, do Carolina Panthers. Vem tendo seus flashes, e se é pra tentar alguém, eu vou tentar alguém que eu vou buscar o teto aqui. Por mais que o Rashad Bateman também busque o teto, mas eu acho mais confiável tu ir atrás de um Coker da vida, né, que a gente não sabe qual que é o teto dele ainda, do que um Bateman que a gente sabe qual que é o teto. Porém, a gente não sabe quando ele vai atingir esse teto. Então, ele varia demais sua pontuação. Não é um cara confiável. Teríamos também um Tim Patrick, que saiu com 2 touchdowns, mas não vejo tanta, né? De repente, em ligas mais profundas, ele possa estar disponível. Quem mais que poderia estar disponível por aqui? Não vejo nenhum outro nome. Talvez um Coleman, mas também prefiro essas outras opções. E entre os tight ends, a gente pode destacar para waivers nessa semana, com certeza, Brenton Strange. Se você já não pegou ele no final de semana, depois que o Evan Ingram foi colocado na Injured Reserve, pegue ele. Né? Nesse jogo contra os Raiders, ele deve fazer mais uma pontuação boa. Né? Eu tô falando de Mac Jones e Brenton Strange. Imagina se tu puxa os dois, coloca no time e eles te ajudam a ganhar a semifinal do Fantasy. Ia ser bonito. Ia ser assim um underdog ferrado. E um outro jogador que eu acho interessante para essa semana seria o Noah Gray. Ele vem aparecendo, nas últimas, se não me engano, 4 semanas, ele teve 5 targets. Isso para um tight end, ainda mais um tight end 2 do elenco, é bom. É um número bom de alvos. Tem tight end 1 que não recebe tantos alvos. Então, ele vem tendo o seu... Tu precisa de um cara que saia com pelo menos 8 pontos, cara. Né? Se tu tá nessa situação precisando de tight end, tu não vai achar um tight end bom aqui mais, um Tucker Craft da vida, que se destacou nessa última semana, não foi bem. Eu poderia também estar aqui falando do Hunter Henry, mas não... Né? Um próprio Cade Otton, que não foi muito bem na última semana, mas que veio mais ou menos bem, não vai estar disponível. A gente teria Mike Gesicki e Stone Smart também. O Smart acho que a gente até poderia se pensar, mas o Gesicki talvez não. Aí depende muito da profundidade da tua liga. Mas eu ainda preferia ir atrás de um Brenton Strange, que deve estar disponível, e do Noah Gray também. Agora falar da semana 16, semifinal de Fantasy, semifinais de Fantasy Football. Quem tem confrontos favoráveis e desfavoráveis por posição. Começando pelos quarterbacks. Os quarterbacks que têm melhores confrontos nessa semana. Eu acho que vocês não vão gostar dessa lista, tá? Desmond Ridder no jogo contra os Jaguars, Cooper Rush contra os Buccaneers e Jameis Winston ou Dorian Thompson. Esqueci o resto, cara. Dorian Thompson... Como é que é o nome do fulano? Dorian Thompson Robinson. Esqueci do Robinson. Cara, eu não sei, cara, se dá pra confiar. Mesmo jogo contra o Cincinnati, eu não sei. Eu não confiaria nesse quarterback. Entre os confrontos desfavoráveis na semana, a gente tem o Jared Goff, que foi o segundo melhor na semana contra os Bears, Brock Purdy contra Miami e também Lamar Jackson contra os Steelers. Desses aqui, praticamente não escalaria o Brock Purdy somente, né? Os outros, sem problemas. Entre os running backs, confrontos favoráveis para a semana 16 do Fantasy Football, temos o James Conner, que foi destaque nessa semana, jogando contra os Panthers. Teremos também o Ramondre Stevenson contra os Bills, confronto favorável. Os Bills confronto favorável o ano inteiro, praticamente, aqui na posição de contra... cedendo muitos pontos para a posição de running back. E também, sabe-se lá quem será o running back dos Raiders contra os Jaguars, mas o confronto é favorável. Entre os confrontos desfavoráveis, destacar 3 também. Joe Mixon contra os Chiefs,
Brian Robinson contra o Philadelphia Eagles. E aí a gente não sabe se vai ser Kenneth Walker, se vai ser Zach Charbonnet, mas o jogo é difícil contra a defesa dos Vikings. Wide receivers, confrontos favoráveis para essa semana de fantasy. Temos os wide receivers do Seattle Seahawks. Destacaria principalmente o JSN, Jackson Smith em Jigba. Né, vem sendo, acho, não sei em pontuações totais, mas eu acho que ele é o que mais pontua entre os três. Vamos dar uma olhada aqui. Jackson, aproveitar. Jackson Smith em Jigba é o 7º melhor wide receiver em half PPR. Então, né, já temos a resposta. Caramba, é o 7º melhor e ele teve uma semana de 33 pontos, cara. Bom, muito bom. Entre outros confrontos favoráveis, a gente tem os wide receivers dos Steelers. Não sei como é que tá a situação do George Pickens, mas se não, Kelvin Austin contra os Ravens. Seria muito bom pro Russell Wilson a volta do Pickens, né, para ajudar ele. E também os wide receivers dos Raiders, né? Eu destacaria principalmente o Jacoby Myers contra os Jaguars. Isso aqui é liga profunda, tá? Não é... É difícil, né? Dadas as opções que tu deve ter no teu elenco que tá numa semifinal de fantasy, espero que tu não dependa de uns caras desses aí pra buscar nos waivers. Confrontos desfavoráveis, os mais difíceis da semana, ou o mais difícil da semana, será de Terry McLaurin e companhia contra a defesa do Philadelphia Eagles, que é hoje a melhor contra wide receivers em pontuação no Fantasy. Os wide receivers do Detroit Lions, mas mesmo assim tu escala fácil a Amon-Ra St. Brown contra os Bears. E também os wide receivers dos 49ers contra os Dolphins. Inclusive, na sequência, a gente ainda teria os dos Dolphins contra os 49ers. Então, confronto aí que deve ter uma tendência nas defesas secundárias, uma contra a outra. Entre os tight ends, confrontos, destacar aqui 2 confrontos favoráveis. A gente tem 3, vamos destacar 3, que eu acho que vale a pena. O do Cleveland contra Cincinnati, que provavelmente será Jordan Akins, se o David Njoku não jogar. Não me lembro como é que tá a situação dele. Temos o Trey McBride contra os Panthers, então para quem tem o Trey McBride, que confronto excelente nessa reta final. E a gente tem também o Okonkwo dos Titans contra os Colts, que esse cara... é um confronto difícil, né? Mas deve estar disponível em waivers. Eu não sei quais são as opções que tu tem no elenco. E olha, sinceramente não sei o que fazer nesse sentido. Eu tenho uma situação onde eu provavelmente, ele será uma das minhas opções. Então eu vou ter que pensar bem até o final da semana. Confrontos desfavoráveis para os tight ends para fechar. A gente tem o Cole Kmet contra os Lions. Jonnu Smith, melhor da semana contra os 49ers. E também Kyle Pitts contra os Giants. Nesse momento eu escalo muito mais fácil o Jonnu Smith nesse confronto desfavorável do que o Kyle Pitts, para ter uma ideia. Esse foi o nosso podcast da semana. Espero que vocês tenham gostado do nosso review da semana de wildcard, waivers, confrontos da semana 16. Espero que vocês ainda estejam vivos para ainda estar brincando de fantasy nessa temporada. Se tu não tá, de repente dá uma olhada, vê se tu não tá jogando pouca liga. Coloca um pouco mais de liga aí, claro, não passa do ponto, né? Cada um. Eu sei gente aí que tem 100 ligas aí pra jogar, literalmente. Mas eu não consigo, eu mal e mal consigo me virar com 9, imagina com 100. Mas se tu se sente bem com 3, tá ótimo também, tá show de bola. Mas, pra mim, um número bom tá ali até os 10. Mais do que isso, já fica um pouco... Os 10 eu já me sinto um pouco... Tem algumas ligas, às vezes, que eu tenho um pouco mais de dificuldade em gerir e tudo mais, porque tu tem tuas preferidas, né? É sempre assim. Todo mundo tem sua liga principal e tudo mais. Mas espero que você esteja bem, esteja ainda classificado para as semifinais, que tenha uma boa sorte na próxima semana para poder ir para uma final de Fantasy, que é muito legal. Quem já venceu Fantasy sabe como é legal tu chegar numa final, tu vencer um jogo, é muito bacana mesmo, tu sentir essa felicidade. Até a gente tava fazendo um cálculo, né, pra galera do Scott Fishbowl, que chegou na semifinal, nas quartas de final na rodada passada, que eram 500 times dentro de 3.996, era 12% de chance de chegar, né? A gente tá falando de... minto, era 6 pontos, deixa eu ver aqui, 500 dividido por 3.996, eram 12,5%, o próximo é 250 dividido por 3.996, isso, 6,25%, isso dá exatamente tu ser campeão de uma liga de 16 times, tu chegar na semifinal do Scott Fishbowl, para ter uma comparação.
Ou seja, pra te ver, pra chegar na final, que são 50, cara, é a mesma coisa. Vamos ver aqui. 1 dividido por 0,012? 83? Caramba! É a mesma coisa que tu vencer uma liga com 83 times e tu chegar na final. Cara, que absurdo, que absurdo. Mas enfim, nos desejem sorte a todos os brasileiros que ainda estão disputando aí. Eu, o Márcio, o João Maurício e o Luiz, que ainda estamos disputando o Scott Fishbowl. Vamos torcer para ter pelo menos um brasileiro nessa final do Scott Fishbowl. E quem sabe, né? Vai que dá uma zebra, vai que dá um azar. Eu sempre brinco isso, vai que dá um azar e alguém consegue ganhar. Ia ser histórico um brasileiro vencer o Scott Fishbowl. Ia ser muito, 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 muito legal. Muito bacana mesmo. Fechou? Então, uma boa sorte a todos. Fiquem bem. Nos falamos na semana que vem. Ainda não sei o dia, inclusive, porque eu entro em férias. Eu quero ver como é que vai ser minha logística. Talvez eu grave na segunda-feira, em vez da terça. Quem que joga no Monday Night? Vamos ver aqui, Week 16. Que aí eu antecipo o podcast para segunda. Na segunda-feira teremos jogos na quinta, no sábado. Então fica ligado no Fantasy, hein? Texans, Chiefs, Steelers e Ravens jogam sábado. E sábado de tarde, nem de noite. No Monday Night temos Saints e Packers. É um jogo que em tese vai dar Packers aqui, né? Vamos ver a questão do Fantasy envolvido. Os jogadores, tem alguns jogadores envolvidos, bem envolvidos aqui. Eu vou ver se eu consigo gravar na véspera de Natal, que eu acho que vai ser bem difícil. Espero que não, né? Mas eu quero ver se eu consigo gravar pelo menos na segunda-feira o podcast da semana que vem, né? E espero gravar o podcast também. Não, eu vou dar um jeito, de chegar aos ouvidos de vocês. Tá bom? Fiquem bem, até a semana que vem. Um abraço.